Olá, seja bem-vindo ao Visão Trabalhista Entrevista. Hoje o nosso papo é com a Mazé Chotil, jornalista, escritora de várias obras muito interessantes para a gente conhecer tanto o nosso povo, mas especialmente o povo trabalhador. E ela tem, as duas últimas obras dela são muito focadas nos trabalhadores que fizeram a resistência pela democracia. Ela já esteve aqui no nosso programa conversando com a gente sobre o trabalho que ela fez contando a história dos exilados, dos lutadores que saíram aqui do Brasil e foram expulsos por conta do autoritarismo, da repressão da ditadura. E agora, a mais recente obra dela foi lançada no último dia 2 de maio, lá no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, é a biografia do José Ibrahim. José Ibrahim, que foi uma das lideranças da greve de 68, uma liderança importantíssima para a construção da luta dos direitos dos trabalhadores e que tem muito peso para a constituição da luta por direitos e para a história daquilo que a gente tem hoje. E sobre essa história que a gente vai conversar aqui hoje com a Mazé, que vai contar um pouco da história do Ibrahim, mas também passar pela história da greve de Osasco de 1968, que completa 50 anos agora em julho, e o nosso sindicato, junto com outras entidades, tem feito um conjunto de atividades. O próprio lançamento do livro foi uma dessas atividades que celebram os 50 anos dessa greve. Afinal de contas, é fundamental a gente construir a nossa história, saber que os direitos que a gente tem hoje não são fruto de benesses dos patrões, são frutos de luta e, especialmente, a nossa democracia ela é uma construção histórica que tem o suor, o sangue de muitos desses trabalhadores, inclusive o José Ibrahim. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa mais uma vez. E eu queria que você desse um panorama, porque aí depois a gente volta e vai contando mais pontos específicos, mas quem foi José Ibrahim, qual que é a importância dele? Olha, o José Ibrahim foi presidente dos sindicatos metalúrgicos justamente em 67 até 68, quando ele destituído depois da greve, né? O José Ibrahim é importância capital, ele era o presidente, mas ele era um líder, e a gente não fala muito de 68 e 68, portanto é importantíssimo, porque saiu muita coisa, o novo sindicalismo que vai aparecer depois é fruto desse 68. E para mim, o José Ibrahim foi um líder, não dirigiu sozinho a greve, não estava sozinho naquele momento, mas ele soube, enquanto líder, aglutinar forças, organizar os trabalhadores, né, através do comitê de empresa, mas da vanguarda, né, de fábrica e todo aquele movimento até chegar nessa greve, que era a greve por melhores salários, melhores condições de trabalho, mas também contra a ditadura que estava instalada desde 64. Né? Você falou que ele entra em 67. Como que era o movimento sindical até 67? Como que a gente pode falar... porque a gente sabe da história que o sindicalismo vivia um momento de repressão por conta do golpe. Mas dá esse panorama para a gente, como que se dá a entrada do Ibrahim? Justamente, então, 64 o que acontece, os militares, né, tira, corta a cabeça da grande maioria dos sindicalistas até então nos sindicatos, e essa gente, o Ibrahim tinha 20 anos quando chega na direção do sindicato, essa gente que ficou lá e que não era conhecido dos militares, portanto pôde ficar. E como é que vai se dar? Esse grupo, né, o José Ibrahim, o grupo que está formando o comitê de empresa em 62, que vai em 65, na então... Cobrasma. Na Cobrasma, isso, a comitê de empresa, 65 vai assinar o contrato, né, o acordo com a empresa, e essa comissão dos 10, né, foi oficial, né, se tornou oficial com esse acordo com a Cobrasma. Então, esse trabalho de formiguinha que vai sendo feito pelo Ibrahim, pelo grupo do Ibrahim, da importância que ele tinha em relação ao sindicato, que era preciso fazer novos aderentes, de abrir, de forçar a porta do sindicato
para que atividades acontecessem lá e aos poucos, né, esse comitê de fábrica oficial, e eles também mantinham o comitê de fábrica, digamos, não oficial, e fazia todo esse movimento aos poucos, né, a resistência no interior da fábrica, comunicando o que estava, o que daria, né, por melhores condições de trabalho, mas aos pouquinhos, né, quando a greve vai acontecer em 68, quando eles conseguem se eleger essa chapa verde em 67, é porque tem todo um trabalho, né, de comitê de fábrica, mas todo esse trabalho pequeno de formiga, de conscientização, de grupo, de trazer gente, de formá-los, né? Então vai ser possível em 67 chegar à presidência do sindicato e em seguida essa greve que foi desde que eles começam a trabalhar na fábrica, na Cobrasma, mas em todas as outras, criando outros comitês de empresa onde é possível. Então, esse trabalho de formiguinha vai permitir que eles cheguem no sindicato, mas também de fazer a greve, né, da organização dessa greve, que levou um certo tempo para ser feita. Um trabalho sustentado num trabalho de base, e é uma marca do Sindicato Metalúrgico de Osasco até hoje, uma marca histórica. Mas ele entra vamos voltar um pouquinho nessa entrada na direção do sindicato. O Ibrahim morava em Presidente Altino, ao lado do sindicato. Como que essa proximidade também influenciou na formação dessa liderança? Pois é preciso dizer que o Ibrahim é o 11º filho de uma família de operários, o pai operário, todos os irmãos e as irmãs trabalharam como operários, com exceção da última, mas isso vai, e o Ibrahim, ele morou, os pais moraram, ele é nascido em Presidente Altino, a 2, 3 quadras do sindicato. O pai dele, muitos dirigentes sindicais, gente ligada ao sindicato, ia no bar do pai tomar conversar. Então ele passava também, ainda quando começa na Cobrasma, ele passava todo dia de manhã de bicicleta em rumo à Cobrasma, na frente do sindicato. Ele participava das sessões de sextas-feiras no sindicato, né? Tinha encontro sexta-feira, discutir de várias coisas. Ele frequentava, às vezes matava a aula para frequentar. Ele, que foi um operário trabalhador, né? Ele começou, quando ele chega com a autonomia de Osasco em 62 e mais tarde a criação de liceus, né? De possibilidade de cursar o 2º grau, ele vai então ser um dos filhos, os outros irmãos não puderam estudar, ele foi estudar. Então tem essas séries, né, essa série de pontos interessantes que vai fazer do Ibrahim um trabalhador especializado, porque ele também vai fazer o Senai. Ele entra na Cobrasma, ele vai fazer o Senai, 6 meses no Senai, ele tem alguma coisa que é nata também de organizar as pessoas, de conhecer pessoas, de trazer as pessoas para o que ele está explicando, para o que ele está sabendo, né? Então, vão discutir. Mas eu vou precisar interromper um pouquinho para a gente dar continuidade no próximo bloco, justamente desse ponto, dessa ideia da formação, como que vem a politização dele, que a gente tem muito a aprender com uma história como a do José Ibrahim. A gente faz agora um rápido intervalo e a gente já retorna. Até já!